Fala galera, Márcio aqui, aula 5 do nosso projeto do Zero ao Básico em 6 semanas, aula de matemática, geometria plana. Bom, e o que é geometria plana? É a área da matemática que estuda as figuras planas, iniciando-se nos conceitos primitivos de ponto, reta e plano, e com base neles desenvolvendo-se até a construção das figuras planas, com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros. A construção da geometria plana, conhecida também como geometria euclidiana, deve-se aos conceitos básicos de ponto, reta e plano e às construções realizadas com base nesses elementos primitivos. Vale ressaltar que não existe uma definição para ponto, reta e plano, e por isso são conhecidos como elementos primitivos. Porém, todos nós conhecemos esses elementos de forma intuitiva. Então, nós temos os pontos, que são sempre representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui está o nosso exemplo, né? E as retas, que são sempre representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Aqui o nosso exemplo de reta. Com base na ideia que temos de reta, lembrando que ela é ilimitada, ou seja, ela é infinita para os dois lados, surgem os conceitos de semirreta e segmento de reta. A semirreta é a parte de uma reta que possui início, mas não possui fim. Enquanto o segmento de reta é um segmento que encontra-se entre dois pontos, ou seja, ele é limitado tanto no começo quanto no final. E nós temos o plano, e ele é representado pelas letras do alfabeto grego. Então aqui, nossas três figuras. A nossa semirreta, o nosso segmento de reta e o nosso plano. Conhecendo os elementos primitivos, é possível fazer análise da posição relativa entre o ponto e a reta. Note que os pontos A e B da nossa figura pertencem à reta R. Nós dizemos que A pertence a R e B pertence a R. E que o ponto C não pertence à reta R. Dizemos que C ele não pertence a R, correto? Duas retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. E o que são retas paralelas? Quando ela não possui nenhum ponto em comum. A representação delas é feita com duas barras. Retas concorrentes, quando possuem um único ponto em comum, e as retas coincidentes, quando possuem infinitos pontos em comum, ou seja, está uma sobre a outra. Então nós temos nossos exemplos de reta paralela e de retas concorrentes. As retas coincidentes era como se estivesse exatamente acima de uma outra reta, porque para ter todos os pontos iguais, correto, galera? Seria dessa forma. Outro conceito muito importante é o de ângulo, que é a região formada pelo encontro entre duas semirretas. O ângulo é medido em graus e é classificado de acordo com a sua medida. Então nós temos ângulo agudo, que ele é menor que 90 graus, o reto, que ele é exatamente 90 graus, o obtuso, que ele é maior que 90, e o raso, que ele mede exatamente 180 graus. Nosso ângulo agudo, menor que 90 graus. O nosso ângulo reto, exatamente 90 graus. Nosso ângulo obtuso, maior que 90 graus. E nosso ângulo raso, que ele é exatamente 180 graus. E nós temos as figuras planas. Definimos como figura plana qualquer representação fechada feita no plano, porém existem casos especiais, conhecidos como polígonos, além da circunferência, que possuem propriedades e fórmulas que dependem da sua forma. Quando a figura é fechada por segmentos de reta, formando ângulos, ela é conhecida como um polígono. Logo, a união de segmentos de reta fechados forma as principais figuras planas, conhecida como polígono. Elas são nomeadas de acordo com a quantidade de ângulos ou mesmo de lados que possuem. Por exemplo, um triângulo ele tem 3 ângulos, um quadrilátero ele tem 4 lados, um pentágono tem 5 lados. Os principais cálculos envolvendo os polígonos é o de perímetro, que nada mais é do que a soma de todos os lados da figura, e o da área, que depende da sua forma, ou seja, cada figura terá uma fórmula para seu cálculo. Começando pelo triângulo. Galera, área do triângulo vai ser a dimensão da base vezes a altura dividido por 2. Então, se a gente disser que o B está valendo 10 centímetros e que o H está valendo 5 centímetros, então o H ele vale 5 e o B ele vale 10.
para fazer o cálculo da área do triângulo, vai ficar 10 vezes o 5 dividido por 2. Então, é 50 dividido por 2, que é igual a 25 centímetros quadrados, porque toda vez que a gente falar de área, a unidade precisa estar elevado ao quadrado. E em relação aos quadriláteros, nós temos o paralelogramo, que a fórmula da área dele vai ser base vezes a altura. Nós temos o quadrado, que a área dele vai ser lado ao quadrado, e a área do retângulo, que é base vezes a altura. Galera, do quadrado, área é igual a lado ao quadrado, por quê? É base vezes altura, tá? Então a gente diz que é lado ao quadrado, beleza? Então, seguindo aqui com o nosso exemplo. Se o H aqui está valendo 5 e a base está valendo 10, então a área vai ser 5 vezes 10, sendo 50 centímetros quadrados. E em relação à área do quadrado, galera, vai ficar da seguinte forma. Nós dizemos que vale L, por quê? Os lados do quadrado, eles são iguais, então todos eles têm o mesmo valor. Vamos supor que o L esteja valendo 5 centímetros. Então, com isso, a área vai valer 5 ao quadrado, sendo 25 centímetros ao quadrado. Beleza? E a área do retângulo é base vezes altura. Entenda que a do quadrado também é base vezes altura, mas como a base e a altura têm valores iguais, a gente diz que é o lado ao quadrado, beleza? Voltando para o retângulo, vamos supor que a base esteja valendo 10 centímetros e que a altura esteja valendo 7 centímetros. Então, a área vai ser 10 vezes o 7, 70 centímetros ao quadrado. Continuando falando sobre quadriláteros, nós temos o losango, certo? Que é o nosso balão, e o trapézio. Como são as fórmulas? A do losango é o seguinte: a área do losango vai ser diagonal maior, ou seja, de um vértice até o outro, os vértices que são opostos, vezes a diagonal menor dividido por 2. Enquanto a do trapézio vai ser base maior mais a base menor vezes a altura. Nota-se que a gente não usa o valor da lateral, ok? Então vamos lá. Vamos supor que essa diagonal aqui esteja valendo 10, que ela é maior, e que a diagonal menor esteja valendo 5. Então, como fica a área do losango? Vai ser 10 vezes 5 dividido por 2. 50 dividido por 2. Então, a área do losango fica 25 centímetros quadrados. E como é a área do trapézio? Vamos lá. Vamos dizer que o Bzão, né, a base maior, está valendo 10 centímetros. E que a base menor está valendo 5 centímetros. E que a altura vai estar valendo 6 centímetros. Então, como ficaria o cálculo da área do trapézio? Seria base maior vale 10, mais base menor vale 5, vezes a altura, que está valendo 6, divide tudo isso por 2. Então, preferência para o que está dentro do parênteses primeiro, então 10 mais 5, 15, vezes o 6 dividido por 2. Aqui a gente simplifica, né? 6 por 2 vai dar 3, então 15 vezes o 3, que vai ser igual a 45 centímetros ao quadrado. Galera, em relação ao perímetro, tá? Não vamos deixar de falar do perímetro. É a soma de todos os lados, ok? Então, nesse caso aqui, a gente não usaria, por exemplo, nenhum valor da diagonal, porque a gente quer, para fazer o perímetro, é a soma dos lados, ok? Enquanto do trapézio seria a soma dos lados, certo? Então, a gente somaria a base maior com a base menor e os dois lados que a gente não usa para fazer o cálculo da área, beleza? E em relação ao círculo e circunferência, é o seguinte. O círculo ele não é considerado um polígono, afinal ele não possui lados, mas é uma figura plana de grande importância. No Enem é muito cobrada. Nele calculamos o que chamamos de comprimento de circunferência, que é análoga à ideia de perímetro, ou seja, o comprimento do contorno. Também é possível calcular a área. Então, nós temos a fórmula do comprimento da circunferência, né? Então, é 2πr, e da área,
da circunferência, que é πr², sendo r o raio da circunferência. Então, vamos supor que o nosso raio, que é esse aqui, ó, o raio é a distância do centro do círculo até a extremidade, certo? Então, se você pega o centro do círculo e vai para a extremidade em linha reta, tudo isso aqui está valendo o mesmo R, tá? O R ele não se altera. Então, vamos supor que o R está valendo 10 centímetros. Então, o comprimento C ele estaria valendo 2 vezes π vezes 10, estaria valendo 20π, correto? Ou o 20 vezes 3,1415,9, beleza? Enquanto a área da circunferência seria π vezes o 10². Então, a área seria 100π, correto? Ou 100 vezes 3,1415,9, que é o valor de π, correto? Bom, galera, fim da nossa aula de geometria plana. Façam os exercícios da lista, é muito importante. E vejo vocês no vídeo de correção da lista, beleza? Tamo junto e valeu!